inovação vai estar certa. Que às vezes ele promete ser tecnologia, inovação no Estado. Meu nome é Geraldo Júnior, sou do IDEC, me cuido lá da área de pesquisa e pós-graduação. Eu sou a Moraes, sou aqui do CETEN e estou atuando na área de nanotecnologia. Marlene Bezerra, do ITEC e Inovação e Qualidade. Meu nome é Thiago, sou lá do IEM também, trabalhando nos projetos da região Telecom. Paulo Estevam, eu sou da Universidade Federal, trabalho no projeto de pesquisa, engenharia química e na produção também. Boa tarde, eu sou Renata, trabalho com marketing psicológico, por enquanto, talvez ele chegue na realidade de relações institucional da refinaria. Sou Larissa, faço parte da agência de fomento do Estado de Pernambuco, sou consultora de projetos. Garcia, eu sou do SEBRAE. Eu sou Jorge do IEL, e Tiago também do projeto PIB. Sou Luciana do IEL, também estou trabalhando nesse projeto. Boa tarde, sou Felipe Roma, da Metalúrgica, trabalhando com usinagem, padelaria, fábrica de peças e componentes. Boa tarde, meu nome é Gil Martins, da Metal Gil. Nós trabalhamos na área de caldeira e estruturas metálicas. Meu nome é Marcos Márcio Dupont, sou da WTI aqui, para a área de manutenção de sistemas elétricos. Com meus colegas, participamos da REM, a rede empresarial, metal mecânica, sem informação de autonomia. Meu nome é João País, boa tarde a todos. Sou da Metalbor, nossa empresa é uma metalúrgica que atua na área de movimentação de materiais, projeto de movimentação de materiais. Ok, então, essa reunião que nós pretendemos criar aqui junto com a FACA Consultoria, né, na figura da Violac e Joguei, essa nossa ideia não seria uma reunião como se fosse uma aula para mostrar alguns conceitos, apesar de Geraldo Eugênio fazer isso muito bem conosco. Né? Mas a gente quer fazer com que ela seja um pouco mais dinâmica do que isso. Certo? Se tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, a gente conversa, mas a ideia é saber o que é que todo mundo faz aqui, o que é que a gente pode ajudar uns aos outros, empresários, pesquisa, né, agência de fomento, tudo que for possível, e se possível, e sair com o plano de trabalho e conversar, certo? Sair com algo a mais além disso, certo? Vamos ter aqui a moderação de Geraldo Eugênio conosco, né, e também da Violac e João. A gente vai organizar tudo isso aqui, mas vamos tentar conversar, certo? Vamos tentar colocar ideias, fazer com que a conversa aconteça, certo? A gente faz. Então, vamos passar agora para João, certo? Já mostrar um pouco como é o foco nessa parceria, nessa consultoria. A ideia desse workshop, na verdade, seria um primeiro momento de várias ações que fazem parte do MEI, que é o Projeto de Mobilização Empresarial para a Inovação. Está previsto para o ano 2012, 2013. Né? E nós escolhemos 3 setores: metal mecânico primeiro, ferrovia e refrigeração, depois de fábricas. E há um núcleo dessa ação é tentar fazer uma integração entre universidade e indústria. Estamos aqui com o pessoal da engenharia de produção, infelizmente o professor Walter Moraes não pôde participar, que é do programa de pós-graduação, e a intenção é pegar o doutor e o mestre mesmo e botar ele dentro da indústria, fazendo inovação dentro do plano estratégico de inovação que essa indústria tem, ou vem a ter. Então esse é um primeiro momento. A gente talvez está aqui mais para ouvir vocês do que para falar. E, como disse o Ricardo, é a gente tentar dar um desdobramento de ação concreta depois disso. Não ser mais apenas um workshop, se vem, troca cartão e tal, e 2 dias depois você já está com a tua agenda de trabalho tomando integralmente ela. A ideia é a gente construir uma ação estratégica para daí que haja comprometimento e desdobramento sobre isso. Eu passo a palavra para Geraldo Eugênio, ele vai fazer uma apresentação. Geraldo, tem o mouse ali, pode comandar aí. Bom dia. Vamos lá. Nós vamos ouvir, mas eu queria realmente ter a oportunidade de compartilhar algumas das ideias que nós temos com vocês e ver exatamente como é que a gente consegue também colocar isso tudo, como é que a gente faz a coisa aqui no corpo aqui no estado de Pernambuco.
talvez só a primeira palavra mais ouvida em Pernambuco é SWAP, né? Mas que no Brasil realmente talvez seja inovação. Todo mundo fala de inovação. E eu digo, o que é que de fato realmente é essa coisa chamada de inovação, que tanta gente realmente fala, e tem sido tão apaixonante nos últimos anos? Se nós formos para o clássico, ver que é a questão de novo. Mas hoje, por favor, pode passar. Hoje a situação mudou um pouco. Eu tenho a impressão que não é bem realmente a gente tratar de conceitos antigos realmente no mundo moderno. Eu coloquei ali, eu digo, aquela chave realmente enferrujada, eu tenho a impressão que não é aquilo que representa bem inovação. Então, o que é que de fato realmente a gente está procurando quando se fala em inovação no meio industrial? Por favor. E aí nós temos a seguinte situação. O que o mundo hoje fala realmente a respeito de inovação é o que é que nós fazemos do conhecimento, e aqui vocês todos, ou quase todos realmente, boa parte de nós aqui estudamos próximo, muitos estudaram realmente logo ali na universidade, outros em algumas universidades um pouco distantes. Mas o jogo da história hoje é como fazer o que está sendo realmente trabalhado, realizado, pensado aqui dentro, chegar realmente nas empresas de vocês e daquilo realmente gerar alguma coisa. Eu recentemente tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi realmente passar pela Embrapa. E a Embrapa, o exemplo dela é muito interessante, e é bom só para a gente citar aqui, para vocês terem uma ideia. Nos anos 60, eu era garoto, mas me lembro muito bem daqui do Nordeste nós recebemos pacotes de leite da Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso. E sardinha. Latas de óleo, pacotes de trigo. Muito novo, eu não lembro disso. E por que é que nós recebíamos aquela lata de óleo da Aliança para o Progresso? Porque nós éramos o Haiti, nós éramos Burkina Faso, nós éramos a Etiópia, nós éramos o Burundi. Isto é, nós recebíamos porque nós não conseguíamos alimentar a nossa população. Bom, nos anos 70, o Brasil realmente ainda comprava tudo. Comprava milho, comprava feijão. Até 7, 8 anos atrás, nós comprávamos leite em pó. Aqui era a cidade campeã do uso de leite em pó em todo o Brasil. Por que o leite em pó? Porque você não tinha como refrigerar, então o melhor leite ainda era o leite em pó que você misturava e dava para a criança. Comprávamos o queijo do Uruguai, o queijo da Argentina, a manteiga. Isso até pouco tempo, Gil. Então, o que é que ocorreu nesse um período muito curto? Nós passamos de ser, primeiro, um receptor de ajuda, deixamos de ser um comprador, para sermos o terceiro país exportador de alimentos do mundo hoje, com um plano muito bem definido de chegar a ser o primeiro produtor e o primeiro exportador. E o mundo espera isso do Brasil. E o que foi que ocorreu? Eu digo, não foi uma varinha mágica. Foi trabalho, foi visão. Teve umas pessoas que disseram, o Brasil não pode realmente ficar naquilo que é, e nós vamos ter que nos mover. E quando eles pensaram em se mover, um ambiente chamado Cerrados, que hoje você chega lá, não sabe se está no Kansas, no Iowa, ou se está no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, não tinha absolutamente valor nenhum. Uma propriedade no Cerrado e nada, o nada talvez fosse melhor. E se você quisesse dar um presente de grego a alguém, desse uma propriedade no Cerrado, porque não servia para nada. Agora, hoje, o que é aquilo? É uma coisa impressionante. E o que foi que ocorreu? Eu digo, ocorreu que o conhecimento passou a se transformar em produto. Por favor. Então, a questão nossa hoje de inovar, eu tenho dito sempre, e às vezes realmente posso até parecer chato, quando falo no ambiente universitário, eu digo, gente, tecnologia boa, a tecnologia realmente muito boa é aquela que faz alguém ganhar dinheiro com ela. Aí o camarada se assusta logo, porque grande parte das nossas universidades realmente é avessa ao lucro. Eu digo, mas se você não fizer com que a tecnologia faça isto, alguma coisa vai estar errada. Porque o nosso trabalho, é importante nós termos um currículo, é importante nós termos o respeito da academia, participarmos do Congresso Internacional, mas se esta tecnologia não gerar resultado positivo dentro da empresa, ela não está valendo de nada, porque o Gil está lá realmente precisando, vocês nas outras empresas necessitando, e a gente falando coisa aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isto que esse cidadão fez aqui, ele e o nosso amigo Gates, nos últimos 30 anos, é uma revolução que não há como você imaginar.
Eu digo, saímos de quê? Em 40 anos, saímos de uma máquina de datilografar mecânica, passamos para um elétrico, chegamos num computador XP 386, para chegarmos hoje realmente em um iPad, um iPod desse, que faz tudo, absolutamente tudo e mais alguma coisa. Olha, em uma geração. É porque a gente, às vezes, nem sempre para pensar que isso foi dentro de uma única geração. Onde o fax, os cinquentenários como eu aqui, realmente era uma revolução quando surgiu. Hoje, se você falar de fax para o jovem, realmente vai dar uma gargalhada. Eu chamo você de dinossauro, né? A situação é tal que, há 2 anos, eu estava numa das reuniões lá com a USP, e o professor estava falando exatamente de questão de redes sociais. E aí ele falando, isso há 2 anos, eu falo, mas disse, olha, na minha relação com meus alunos, eu fiz a seguinte situação, eu vi que quanto mais eu falava, mais o povo realmente se desligava, né? E um chegava com um fone, outro chegava com o iPod, outro chegava com o smartphone. Eu digo, rapaz, o que é que eu faço para ser minimamente incrível? Aí eu vou ver agora o que é que essas crianças estão fazendo. Aí viram que já estava realmente todo lá antenado na tal das redes sociais. Aí ele disse, eu vou fazer uma relação do que é que tem de rede social a isso. Já está há tempos atrás, ele disse que listou 60, das quais ele, professor da USP, só conhecia 20. Aí disse, agora a situação minha complicou. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos mudar o meu teoria de ensino. E o meu ensino aqui com vocês vai ser a Wikipedia, aquela enciclopédia universal, onde ao invés de ter 400 colaboradores, tem 65 mil. E a minha prova com vocês vai ser a seguinte, nos tópicos que eu vou colocar aqui, quem conseguir alterar um termo da Wikipedia, 10, e quem não alterar é 0. Isto é, para você alterar o termo da Wikipedia, da biblioteca, da enciclopédia, você tem que saber mais do que o que estava ali, porque você vai lançar a sua ideia, um comitê vai julgar, aceitar ou não. Então, olhe bem a situação. Então, isso ocorre conosco também. E é por isso que eu digo, e às vezes um pouco chato, mas que o professor ele tem que deixar bem claro que inovar é criar produtos, é mercado, é não ter vergonha de dizer que a empresa tem que ter lucro, porque se ela não tiver lucro, realmente não vai ter emprego bom, não vai ter realmente remuneração, não vai ter um ambiente melhor, e com isso a gente realmente resolve a nossa situação. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Por favor. Porque aqui, no caso de Pernambuco, nós também não estamos ainda, às vezes, realmente imaginando qual é a transição que nós temos. O Leonardo Dantas, que hoje realmente é curador do Museu Brenan, que fica também no final dessa rua, e é o maior historiador do açúcar no Brasil, ele simplesmente está num dos livros deles dizendo que em 1520 tem registro na alfândega de Lisboa que o açúcar de Pernambuco chegou lá. Em 1520. Então, para o açúcar chegar em 1520, estava plantado logo depois que os portugueses chegaram aqui. E, consequentemente, isso aqui tem uma história umbilicalmente ligada à indústria sucroenergética hoje, a antiga sucroalcooleira. E a metalmecânica nossa é uma indústria fortemente relacionada com essa indústria. Tivemos os picos, Dedini, Zanini, em alguma época, depois faliram todas. Ficaram realmente vocês a manter realmente o barco remando. Essa indústria teve realmente o pró-álcool e teve 95% dos carros a álcool e depois passou a 0. Mas em termos de inovação, eu coloquei ali uma situação que eu gostaria de dividir com vocês. Aquele implemento que está ali do lado esquerdo é uma carregadeira Bell, fabricada aqui pela Implanor. Zé Guilherme, ali realmente em aliança. Esta máquina que vocês estão vendo aí é a que salvou a indústria do açúcar em Pernambuco até o momento. Porque se não fosse esta máquina, não havia mais cana-de-açúcar em encosta. Porque antes dela, a cana era retirada da encosta ao lombo do burro, para você chegar embaixo e colocar em cima do caminhão. Amarrado. Então, olhe bem o que nós estamos falando, o que é inovação. Inovação é uma coisa dessa. Quem foi que fez isso, gente? Foi a universidade? Não. Foi o Zé Guilherme indo à África do Sul e vendo tratores similares a esse empregando-se na indústria realmente florestal, para pegar as toras e jogar em cima do caminhão. E desenhou, trouxe, comprou uns originais, depois copiou, adaptou. O que é que o Zé Guilherme fez?
José Guilherme fez o que o japonês fez, o que o coreano fez e o que o chinês está fazendo. E é isso que nós devemos fazer. Para você sair desta indústria de 5 séculos, que é o nosso setor sucroenergético, e você chegar naquela outra de lado realmente, que é a do estaleiro, ou que é realmente a da refinaria, ou que é realmente da termo, da eólica, da solar. Então, o que nós estamos querendo colocar para vocês é o seguinte: nós temos capacidade de fazer isso, nós temos capacidade de conquistar isto, e nós obrigatoriamente vamos ter que fazer isso, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar sendo só o assistente da festa. Você arma o palanque, eu digo, é igual o Carnaval de Salvador, faz a corda, uns vão ficar dentro da corda com seus abadás e o resto fora. Pronto, nós vamos ficar fora do Carnaval e a turma lá se divertindo. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é o seguinte: essa transição, ela é necessária e ela é rápida. E a leitura que eu tenho hoje é que nós estamos realmente um pouco atrasados, estamos perdendo um tempo e a gente vai ter que recuperar em um período muito curto, sob o risco de estarmos fora. Então, esta fotografia eu achei muito interessante realmente de ver. Para mim, nos últimos anos, uma das mudanças radicais aqui do setor, realmente, em Alagoas e Pernambuco, foi essa BEL. Mas eu digo, então, esta mesma indústria que teve a capacidade e a inteligência de fazer a BEL, ela tem condições realmente de ir para o estaleiro e tem condições de ir para a refinaria. Por favor. Bom, e aí nós temos, vocês estudaram, convivem, têm seus filhos estudando. E com o que é que a nossa indústria metalmecânica pode e deve contar em Pernambuco? Primeira leitura é que ela deve, pode, tem que contar com essas instituições que estão aí. Universidade Federal de Pernambuco, com esse leão bonito ali. O PE, o Instituto Federal de Educação que está em frente, um CETEN, que nós estamos aqui, um ITEP e um SENAI. Se esse povo não quiser fazer, ou se não estiver fazendo, alguma coisa está errada. Porque este povo foi preparado, foi qualificado, está sendo pago para fazer o que vocês estão precisando. Então, a razão não é porque a indústria é bonita, é para justificar a própria existência. Nós, para justificar a existência de uma universidade, de um ITEP, de um instituto de pesquisa, temos que realmente estar juntos da empresa. Temos que oferecer os jovens, temos que dialogar, ter o jovem realmente estagiando e recebendo, fazendo os projetos conjuntos, e a Fátima pode depois falar um pouco sobre isso, porque nós temos as condições, gente. O problema é que essas informações nem sempre estão chegando a vocês que estão realmente na indústria. Tem recursos que estão aí, que a indústria era para estar utilizando, mas não está utilizando porque realmente a informação não chega. E a informação sem chegar, realmente, eu digo, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, o que eu coloco bem claro, e também não me considerem chato, nem o nosso pessoal do ITEP, do Gustavo, nem ninguém, é que isto daí realmente é... Mas aí você diz, e será que é isso mesmo? Aí vai o camarada dizer aqui, a nossa responsabilidade é de formar. Eu digo, é de formar e de fazer muito mais. A nossa responsabilidade é de formar e fazer muito mais. E é isso que nós estamos tentando ver, como é que a gente vai formar e fazer isso muito mais com vocês do metal mecânico. Por favor. Aí o que é que ocorre? Ainda em relação a que forças, o que é isso? Bom, nós temos aí, gente, a seguinte situação. Uma, essas instituições de fomento. Só para vocês terem uma ideia do metal mecânico, em 6 anos, né, Fátima? Eu tenho a impressão que o orçamento da nossa FACEP saiu de 2 para 40 milhões, não foi? 50? 6 anos. 6 anos. Não, Em 6 não, anos. Né? em 4. Em 4 anos. Era o governo Eduardo. Nós tivemos um orçamento de 2 milhões e saiu para 40. Mas isso provavelmente vocês, nenhum da indústria está sabendo. Nós temos um BNDES que triplicou o volume de aplicação realmente naquilo que se chama as áreas de inovação. Também nós não estamos sabendo. Nós temos uma FINEP aí, que dentro dos 8 anos de governo Lula, mais do que triplicou o orçamento dele em relação à questão de investimento. Também não estamos sabendo. Mas nós estamos sabendo, mas estamos aqui com a FACEP em Pernambuco, o SEBRAE em Pernambuco, um representante do MCT em Pernambuco, a FIEP que está, o IEL, o CIMEP, o BNDES e tudo mais. Então, o que eu vejo, João, é que nós temos que associar realmente esse nosso grupo, que eu considero de fomento, e junto com aquele grupo anterior que se chama de academia, poder, eu digo, sem absolutamente preconceito nenhum,
separar um tempo do nosso trabalho, realmente ir para a indústria para conhecer melhor. Eu mesmo estou em débito com a Metalgil, mas eu garanto a você que eu vou realmente cumprir minha promessa, de saber o que é que eles estão fazendo, de saber o que é que vocês estão necessitando, para a gente realmente ser a ponte disto. Porque, por outro lado, a maioria, quando você vai da universidade ao BNDES e à FINEP, ele diz, eu só aprovo o projeto se tiver indústria junta. Olha bem. Quer dizer, fica um sem conhecer o outro, e ninguém realmente tendo acesso. E quando você chega, que pega realmente o que foi a FINEP e o BNDES investiu no final do ano, você vai ver que 50% ficou no Sudeste, 30% ou 40% ficou no Sul, no Centro-Oeste ficou 10%, 5% para o Norte e 5% para o Nordeste. Isso tem sido a configuração. Então, eu não, muito pelo contrário, não fico satisfeito com uma coisa dessa, e eu acho que a gente realmente vai ter que trabalhar, e é por isso que nós estamos aqui para isso. Por favor. Bom, e ainda, o que é isso? Primeiro é o seguinte, gente, eu digo, você não vai sair realmente do facão, da machete de cortar cana queimada, Paulo, ou você não vai sair realmente mesmo da Bel para chegar a bomba, o vaso de alta pressão, se você não tiver muito conhecimento envolvido naquilo. Para você ter este conhecimento que se chama inovação, realmente tem um custo. E esse custo não é para ser agradável com vocês, empresários. Em canto nenhum do mundo, realmente, ele sai totalmente da empresa. Ele pode sair até parte da empresa, mas ele sai realmente do apoio que o governo tem procurado dar, e a empresa realmente é um complemento. Por quê? Porque nós já sabemos que quem tem uma conta mensal de funcionário, de impostos, de tributos e outros atributos para fazer realmente é o empresariado. Mas aqui nós temos situações, como é o caso desse programa de inovação tecnológica da FACEP, e a Fátima está aqui para explicar, que é uma coisa realmente absolutamente fenomenal para dentro do que é realmente uma configuração como esta nossa. Isto é, as 4 empresas que estão aqui resolvem realmente, eu digo, encarar um desafio desse, de fornecer algum tipo de produto para a refinaria ou para realmente o estaleiro, um dos estaleiros, e você encontrar um parceiro na FACEP, que ela vai colocar exatamente o que você aportar, ela dobra. Então, se a gente aporta realmente, cada uma empresa faz um pool e coloca ali 500 mil, 1 milhão, você tem a oportunidade de dobrar. E eu garanto a vocês com muita tranquilidade, 2 milhões de reais bem aplicado em termos de pesquisa pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Nós temos grande parte das questões hoje relacionadas à questão da metalmecânica, que se você concentrar realmente ali com 4, 5 jovens durante 2 anos e investir uma coisa dessa, realmente você sai com a solução. Então, eu estou falando isso, gente, porque isto existe. O que é que isto existe? Ciência sem fronteiras. O que danado é isso? Isso daí a gente tem que reconhecer que a presidente Dilma realmente tomou uma posição muito forte. Todo mundo chegava a ela e falando realmente que a gente não tinha engenheiro, Gil. Aquela história. Nós não temos engenheiro. E nós precisamos qualificar o nosso pessoal. Quando nós fomos ver, seguinte situação. De todo mundo formando no Brasil, a gente forma 5% de engenheiro, 35 mil por ano. Eu estimo que desses 35 mil, vem 20 de universidades que não têm a menor condição de ensinar engenharia. Então, sobra muito pouco. Você vai para a Índia, está com 20% de engenheiro sendo formado por ano. Então, o que é que 20% lá representa? 300 mil. Você vai para a China, está com 14%. O que é que 14% da China representa? 500 mil engenheiros por ano. Você vai para a Coreia, tem 28% dos universitários que saem são da engenharia. Então, ela disse, então, se isso daí, se o que vocês estão me dizendo é verdadeiro, eu vou querer enviar 100 mil jovens do Brasil para o exterior para estudar tecnologia. Com todo respeito às artes liberais, às artes humanas, mas ela decidiu enviar para estudar tecnologia. Bom, se nós da universidade, dos institutos, não estivermos com vocês, nós não vamos nem saber do que está ocorrendo. E é como eu digo, uma é a nossa universidade e a empresa, e outra é eu ter um jovem que está terminando engenharia química, engenharia mecânica,
E eu estou querendo saber aquela técnica de corrosão, como é que se corrige, e aquilo está realmente numa universidade da Noruega. E ao invés de eu ter que tirar do caixa da empresa para mandar esse rapaz na Noruega, eu tenho um governo que vai pagar o custo da universidade, a passagem, a bolsa e tudo para ir. Gente, são 100 mil jovens, 75 mil sendo bancados pelo governo e 25 mil pela iniciativa privada. Então, eu estava falando com a Fátima aqui, que eu estou daqui da próxima semana sentar com o Diogo, para ver exclusivamente sobre o setor metal mecânico, qual foi a movimentação. Quantas bolsas nós solicitamos da primeira chamada pública do Ciências Sem Fronteiras? Porque se nós não chamamos, Paulo, alguma coisa está errada conosco. Porque se nós estamos, no time não está bem. Por quê? Porque nós estamos aqui com uma situação em Pernambuco, que ou a gente consolida o nosso polo metal mecânico, não apenas para os grandes empreendimentos, mas principalmente para o depois de eu estar montado com a refinaria, o que é que eu vou realmente fazer do nosso setor metal mecânico, ou eu estou equivocado. E se eu estou equivocado e eu ainda não utilizo desses mecanismos aí, então alguma coisa está passando do limite. Então, o que nós estamos querendo colocar para vocês é o seguinte: nós temos instrumentos hoje de trabalharmos juntos. Nós temos dinheiro em praça, nós temos projetos, nós temos, eu digo isso com muita tranquilidade, gente, um governo que tem se preocupado com isso, realmente a gente não vai poder deixar isso passar. Por favor. Bom, mas ainda sobre o que fazer. Eu tenho aqui uma seguinte situação, para dividir com vocês. Neste último ano aqui no Brasil, nós tivemos 170 bilhões de reais foram emprestados ao agronegócio nacional. 170 bilhões de reais. Dos 170 bilhões de reais, 153 ao grande empreendimento e 17 bilhões à pequena e média empresa. Bom, a nossa estimativa é que 1/3 dos 170 bilhões de reais é metal. É cano, é centrífuga, é tanque, é arado, é grade, é trator, é carroça, é caminhão, é arame. Então, 1/3 dos 170 bilhões de reais que estão sendo emprestados vai para metal. Por outro lado, aí quando eu entro no metal, o que é que eu vejo? Eu vejo um programa como o Moder Frota. Quer dizer, a indústria, a montadora organizada, vai lá e abocanha. O restante nosso da metal mecânica fica fora. Ou, quando não, você vai ver o trator chinês entrando por aqui, a grade que está vindo de lá. Então, isso não dá, gente. Quer dizer, o que eu estou querendo colocar ali, que o tradicional a gente não vai poder abandonar, é porque hoje existe realmente esse mercado, existe esse dinheiro, e existe somente no Nordeste, para vocês terem uma ideia, 2.400.000 pequenas e médias propriedades com uma agricultura do Neolítico. Nós temos no centro do país uma agricultura do século XXI, e nós temos aqui no Nordeste uma agricultura que, se eu pegasse uma imagem do Egito, de Ramsés, estava ele puxando com a enxadinha, exatamente igual à agricultura que nós temos hoje em Uricuri, Bodocó, Araripina e por aí. Então, o que eu quero colocar é que nós temos um mercado aí para ser suprido, e aí é programa de governo mesmo. Vou dar um exemplo. Pecuário, segundo item ali. Leite, aquele tanque de leite. Nós temos aqui, cidade de Cachoeirinha, que fica ali no Agreste, muitos de vocês conhecem, que eu considero a bolsa de queijo de coalho do Brasil. Bolsa de valores do queijo de coalho do Brasil. É mesmo? É. Saem ao redor de 10 a 15 carretas de queijo para o Centro-Sul por semana. Então, é onde se estabelece o mercado e o preço. Bom, esse queijo está chegando em Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, lá em São Cristóvão, no Rio, no Brás. Um queijo branco, sem denominação nenhuma. Você não sabe se ele vem de Garanhuns, ou de Batalha, ou de Jaramatalha, ou de Guarabira, ou de Picos. É o queijo de coalho. Olha bem. E aí você vai comprar o queijo de coalho.
Esse exemplo eu tenho muito. Chego lá e digo, dona, eu quero um queijo de coalho sem sal, ou com muito pouco sal. Aí ela pega o queijo de coalho, parte ao meio, tira uma amostra e diz, prove. Quando eu provo, está o sal lá em cima. Eu digo, não dá, desse jeito, eu me desculpe, mas tem muito sal. Ela pega outro queijo, parte, tira outra lasca e me dá realmente o sal ainda pior do que o primeiro. Aí você, com vergonha, realmente diz, eu vou levar isso daí, porque depois a pressão que se vira para lá. O que é que ocorre com isso? Eu estou dizendo que nós, com essa bolsa de valores do sal, do queijo, a gente não conseguiu sequer marcar. Colocar um G para Garanhuns e colocar 0, 1 e 2. 0 é sem sal, 1 é com 1% de sal e 2% de sal. Porque quando ela corta um queijo daqui, provavelmente ela já não vai ter facilidade para vender, porque foi cortado. Então, mas isso daí, nós temos realmente todo esse trabalho de governo, e ele fica paralelo. Aí chega em cima do produtor e diz, você vai ter que ter um tanque de resfriamento. Mas ao mesmo tempo não conversa com a indústria que poderia fazer o tanque. Para a gente bolar. Que tanque você quer? Qual o padrão de tanque? Quantos litros de tanque? É um litro de 2.000? Não pode ser, porque a maioria só produz 200 a 300 litros de leite. Se eu fizer um de 2.000, eu já vou ter que dizer que eu vou transportar para encher aquele tanque de 2.000. Então, e com isso daí, para mim, realmente é a cara do setor. Nem eu agrego valor àquele que está produzindo leite, e eu deixo de aproveitar a indústria que eu tenho instalado. Então, essa é a minha história aqui do que tem sido. Então, móveis não se fala, né? Móveis não se fala porque pela seguinte razão. Todas as projeções, em qualquer que seja o país, no Brasil principalmente, mesmo com toda a nossa responsabilidade de destruição das florestas, nós não vamos ter madeira para, eu digo, a demanda que realmente vem. A cada dia fica mais cara, mais difícil. Eu digo, e você tem realmente que ter essa questão dos móveis realmente sendo colocado aí de forma muito direta, muito clara. Política de governo, isso é política de governo. Incentivos fiscais, programação, João, das compras governamentais, redirecionamento das compras governamentais, dos móveis, porque uma coisa é eu chegar e dizer, eu vou instalar 10, 20 escolas, e vou realmente, a minha madeira só vai entrar realmente certificada, então não vai entrar madeira certificada. Se não vai entrar madeira certificada, eu digo, vamos agora trabalhar com as outras opções, plástico, metais e outros produtos. Com isso daí eu abro o mercado, eu crio o mercado. Então, isto daí é que eu digo, quando eu estou me referindo ao alavancar que nós temos que dar para ir para a indústria refinada, eu estou dizendo que tem uma aqui ainda que a gente não vai poder abandoná-la. É isto aí, por favor. Bom, mas aí nós temos uma situação. E se nós formos ao ITEP e ele não responder? Se nós formos à Universidade Federal e ela não conseguir realmente ficar contente, doutor Paulo, e reagir? Se nós formos à nossa UPE também e não houver reação, tem duas opções. Uma é você cruzar os braços e outra é você reagir e buscar onde tiver. Então, a opção que eu tenho hoje é o seguinte, ou nós de Pernambuco respondemos ou vamos ter que buscar realmente onde tiver. Aí eu tenho falado aqui com o João, dentro dessa questão do SWAP, nós temos um ente que se chama, a Renata conhece muito bem, SWAP Global. 6 grupos de trabalho, um para capacitação, um para pesquisa e desenvolvimento, um para infraestrutura, um para meio ambiente. E, coincidentemente, me pediram para dar uma ajuda, que o Diogo estava coordenando, mas com a FACEP lá não é fácil você compatibilizar, me pediu para dar uma ajuda nessa coordenação do Grupo Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E hoje eu estou com a seguinte proposta para isto. Ou nós conseguimos fazer com que a tecnologia chegue na nossa indústria, vinda daqui das universidades, ou nós não vamos nos perturbar. Vamos buscar em Singapura, vamos buscar na Coreia, vamos buscar na China, no Massachusetts Institute of Technology, que está ali, uma escola desde 1861. Isto é, nós não podemos ficar esperando, porque eles não estão esperando. Quando a China é interessante, olha, na China, ainda pobre, nos anos 80, inundou os Estados Unidos de estudantes chineses. O Brasil, nós tínhamos uma bolsa de $1.000. O chinês, quando conseguiu uma bolsa de 300, já se dava por satisfeito. Então, o que era que o chinês fazia? Alugava uma casa daquelas mais antigas para aquelas universidades,
com $300 eles tinham que realmente dar no máximo 100 para pagar o aluguel, né? Então, a minha imagem da República Chinesa era que a cama era ocupada 24 horas ao dia. Enquanto dormia, os outros estavam trabalhando. E você ia sair, mas a cama era que não podia deixar de ser ocupada. Mas foi o que fizeram. Foi o que fizeram e agora está realmente retornando esse nosso jovem chinês, que eles jogaram dentro dos Estados Unidos, fizeram eles ser doutores, professores, e agora estão dizendo, agora venham para cá que eu dou a você o que os Estados Unidos dão e mais alguma coisa. Eu dou uma perspectiva de futuro. Então, nós vamos ter que fazer isso. Então, o compromisso que o Fátima tentando colocar realmente nessa área de swap global são dois. Ou nós fazemos aqui, ou se responde, ou não reclama. Se não responder, não vai reclamar que foi buscar o jovem em outra parte para se associar à indústria, Paulo. Porque a chance está conosco. Então, ou a gente faz, ou também não atrapalha. Vai deixar de ter alguém para fazer. Então, é isso que eu pus colocar ali, por favor. Bom, e nesse caso nosso aqui, da área metal mecânica, eu digo que está hoje a seguinte situação em Pernambuco. Pernambuco sabe que tem duas opções para aqueles quase 70 mil empregados que estão realmente lá em Suape. Ou a gente consegue realmente fortalecer as indústrias que estão instaladas e fazer delas referência, não apenas para o que está dentro de Suape, mas para o que está realmente em volta de Suape e para o mundo exterior, como prestador de serviço e de produtos, ou nós vamos ter realmente uma faixa de Gaza, onde Suape vai ter que ter um muro de 5 metros, dentro quem ganha acima de 10 mil e fora realmente a miséria absoluta querendo entrar em Gaza. Não é sair de Gaza, lá e entrar em Gaza. E no nosso caso, o que eu considero o fato, mas realmente eu digo, é se estabelecer uma agenda, trazendo vocês para a conversa, com essas instituições nossas e esses grandes investimentos aqui, para dizer, metal mecânico é muito importante. E eu não vou pensar em ter em Pernambuco, talvez, o Vale do Silício, apesar de ter um porto digital, que a semana passada foi eleito pela segunda vez o parque tecnológico mais importante, mais dinâmico do país. Mas eu não estou querendo nem que a gente vá ter realmente, eu digo, de uma hora para outra, um Vale do Silício. Mas um metal mecânico eu posso ter, porque eu tenho história. Só que para eu ter esse metal mecânico, eu preciso realmente de interagir com essa indústria, não sendo só agradável, cobrar responsabilidades, verificar quais são as demandas, construir realmente esses projetos e buscar dentro daquela relação de projetos e oportunidades que tem aí. Então, quando o Davi e o João, o Ricardo falaram comigo, né, eu digo, eu não sou expert realmente na questão do metal, mas eu realmente vi algumas situações de inovação muito interessantes nesse país nos últimos anos. E hoje eu estou convencido que a gente testemunhou situações de inovação em regiões bem mais difíceis, sem a tradição e sem as instituições que Pernambuco tem. Só para vocês terem uma ideia do que é realmente, do que eu estou falando, nós temos aqui 1.700 doutores, quase, dentro da Federal de Pernambuco. E a 5 quilômetros, eu acho que não chega a 5, nós temos uma rural que tem mais 500. Tem mais de 500, temos 600. Nós temos um Instituto Federal de Educação, talvez aí com uns 150 doutores. Então, se você somar esses 3 instituições que nós temos aqui, nós temos tantos doutores quanto a Embrapa. Só a pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: pergunte no Brasil, em termos de agricultura e pecuária, quem não sabe o que a Embrapa fez. Agora, vá perguntar o que nós fizemos? Talvez muito pouca gente saiba. Então, o desafio que eu gostaria de colocar aqui é de ver como é que a gente utiliza dessa mão de obra extremamente qualificada, de uma instituição que temos cursos de engenharia, quanto? 70 anos? Por aí. 70 anos, e se despir 100 anos, centenário. Se despir, Paulo, de algumas nuances realmente e de alguns melindres, dizer muito claro que ciência é muito importante, mas mais importante ainda é ela gerar realmente inovação, conhecimento e riqueza e prosperidade, e estarmos abertos realmente a esse diálogo. Eu acho que essa daí é a última das minhas láminas. Eu queria só deixar isso para vocês, para a gente pensar um pouco.
e ver como é que a gente consegue, Ricardo, a partir deste momento, construir exatamente esta agenda que eu gostaria realmente de ver montada aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado, senhores. Muito bom, Ricardo. Muito bom. Em relação à informação, primeiramente, acho que